Olá, meu querido, a paz do Senhor Jesus Cristo, nesta noite maravilhosa, eu estou aqui para falar de um assunto que é muito relevante para aqueles que querem entender algumas questões espirituais. Antes de mais tudo, eu te abençoo em nome de Yeshua HaMashiach, o nosso Deus, que é Jesus Cristo, o ungido de Deus, o nosso Salvador eterno. Que Deus te levante, te restaure e te guarde em um nome santo e poderoso que é a vida eterna, que é o nosso Jesus. Enfim, um texto muito maravilhoso e esclarecedor que está em Efésios, capítulo 6, do verso 10 em diante, que diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais enfrentar firmes ou estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos de lutar contra a carne nem sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais malignas nos lugares celestiais. Enfim, é importante entender que a nossa luta não é contra o nosso irmão, não é contra questões humanas, mas é claro que o diabo vai usar as questões espirituais para trazer isso para o âmbito humano. E é importante ter discernimento, amor e fé para atuar nessas questões. Uma das armas muito poderosas do diabo dentro da igreja é a contenda, através da fofoca, da mentira, e com isso desestabilizar a autoridade de Cristo nas pessoas e elas viverem questões que não agradam a Deus. Onde tem divisão, o Espírito Santo não vai atuar. Então o irmão que debocha do irmão, que ri do irmão porque o irmão aparentemente pode ser débil em alguma questão da fé, não tem paciência com o irmão, trata mal o irmão, isso daí não é de Deus. Quem está por detrás disso é o diabo. Mas é claro que a pessoa vai se irritar, vai ficar chateada com essas questões. Isso traz uma paralisação muito grande na questão espiritual de dentro da igreja. Isso engessa o mundo espiritual nas questões do atuar de Deus. Eu quero lembrar que em Mateus 13 e Mateus 23, você vai perceber que Jesus ele foi impedido de operar milagres por conta da incredulidade do povo. Povo que apedrejava os profetas, e muitas vezes ele quis juntar como uma galinha protege os pintos debaixo das asas, e muitas vezes não deram ouvido, né? Então muitas dessas pessoas estão dentro da igreja e elas são corriqueiras em trazer esse tipo de desânimo espiritual. Isso causa divisão e daqui a pouco a pessoa vai embora, né? Outra questão que envolve muito é a questão do relaxamento espiritual e logo então da frieza que isso traz. Não ter uma conduta de leitura, de oração, de consagração, de jejuns a Deus é um suicídio espiritual a um longo prazo. Isso começa muito devagar, é como se fosse uma chuva e uma goteira no telhado. A chuva passa, mas deixa as marcas que ali precisa de um reparo e a casa precisa ser enxugada e limpa. Nós não podemos fazer de maneira alguma este caminho, porque isso é um suicídio espiritual. Irmãos que estão na liderança, que estão trabalhando, servindo como dispenseiros, obreiros, diáconos, cooperadores, eles têm que ter o seu momento com Deus para eles se revestirem da armadura de Deus. Eles estarem firmes, fortalecidos no poder de Deus. Senão eles vão ser presa fácil para as astutas investidas do diabo. E ele vai usar de tudo, porque ele é covarde e ele vem para cima mesmo se você não tiver fortalecido, né? Não se esqueça que Tiago disse: se sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Isso só pode acontecer se a pessoa que está buscando a Deus estiver sujeito à autoridade de Cristo. Essa palavra está em Tiago capítulo 4, versículo 7. Então, meu irmão, não fique pensando que estar servindo a Deus é de qualquer maneira ou fazer de qualquer jeito.
Muitas pessoas estão com seu ministério travado porque há mágoa, há palavras que feriram, que machucaram. Muitas pessoas não vão à igreja porque percebem que há uma certa acepção por pessoas. Isso é muito triste, porque Jesus não fez isso. Ele pediu para que nós orássemos por todos, amássemos os que nos perseguissem. Mateus capítulo 5, versículo 44. É muito fácil amar quem nos ama. E você deve estar se perguntando, como é que eu faço para resolver isso? Dobrando o seu joelho e pedindo perdão a Deus. E pedindo para que o Espírito Santo te conduza pela verdade, que ele crie uma atmosfera onde haja perdão, onde haja recíproca de pessoas que queiram viver um evangelho limpo, transparente, saudável e de crescimento. Nós não podemos ter vícios dentro da casa do Senhor. E quando eu falo isso, são modos, são coisas que são operadas no pecado, que ainda de maneira visitam a nossa vida. Não é assim que Deus quer. Deus quer nos transformar. A operacionalização de tudo que Deus vai nos dar é na vida nova que Ele está nos dando. Então você sabe muito bem o que você tem que fazer. As pessoas estão perdendo muito no campo espiritual porque estão dando muita ênfase. No livro de Mateus, capítulo 7, do verso 14 ao 20, nós vamos ter uma narrativa daquela árvore que dá bons frutos. Se você é árvore de bom fruto, você vai ser almejada, vão te apedrejar, vão criticar você, porque você está dando bom fruto. Você nasceu da água e do Espírito e você está dando bons frutos. Não se esqueça da palavra de João 15,16, que foi Jesus que nos escolheu e Ele nos escolheu para que nós pudéssemos nos amar o nosso irmão e continuar a dar bons frutos. Então é natural aquele que não dá fruto querer dar uma pedrada naquele que dá. E quando é que isso acontece? Quando você percebe que você deu mais um passo nessa escada espiritual e está mais perto de Deus. Eu estou falando de uma maneira aqui bem fácil, bem coloquial, para que você entenda. Isso não é tão simples assim de se resolver, porque isso causa feridas. Isso muitas vezes traz dano. E isso se leva por muito tempo aprisionado. E Deus não opera onde tem incredulidade. Me desculpa, mas nós somos os culpados de não haver milagres sobrenaturais na igreja, como cego ver, paralítico andar, até morto ressuscitar. A Bíblia diz que os sinais acompanharão aqueles que em nome de Jesus vão fazer coisas maiores no nome dele. Marcos 16, do verso 15, mais precisamente o verso 18. Temos que entender que o agir de Deus não é pela minha vontade, é pela vontade dele. Filipenses 2,13 diz que tanto o querer quanto o agir é segundo a boa vontade de Cristo, ou seja, através do seu beneplácito, ou seja, a sua vontade soberana, a sua vontade de criar nova todas as coisas. Então, meu irmão, é muito sério isso que eu estou falando. O desejo do meu coração é ver você voando nas asas do Espírito, cheio da unção de Deus, e você ser um instrumento de Deus aqui na terra. Não se permita viver com esse câncer espiritual dentro de você. Tire tudo isso de dentro do seu coração. Viva o amor, a paz e o perdão. Levante a sua cabeça, não importa para onde você foi, de tão distante que você está. A mão do Senhor pode te alcançar, porque Ele é soberano. Eu acredito que Deus tem muitas coisas a realizar na sua vida e que isso é um despertamento para você hoje. Olhe para dentro de você, se reconscientize de tudo que você está fazendo, faça uma introspecção espiritual em você e você diga: Senhor, o que eu estou fazendo está te agradando? Nós estamos perto da volta de Cristo, o arrebatamento é iminente e muitas pessoas podem perder a sua salvação por conta de carregar esses pecadinhos bem pequenininhos. Mas você sabe que no céu só entra santo. Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te faça entender essa palavra
Eu estou te falando isso para o seu bem, pela direção do Espírito Santo de Deus, que te ama e que é o melhor. Não há derrota que te derrote e me derrote em nome de Jesus, que nós nascemos para vencer. E fica na paz do Senhor e tenha uma boa noite.